Eu vim para desmistificar e separar o joio do trigo. O que é ciência e o que é pseudociência sobre sons, frequências e vibrações. E hoje vamos falar sobre a medicina sonora, a medicina dos sons, a medicina das frequências e das vibrações, sound healing. O que é isso? Sons tripnaurais, sons binaurais, isocrônicos, monoaurais, frequências solfejo, frequência dos planetas, sons de cura. Pois é, será que isso tudo funciona? O que será cada uma dessas coisas? Como separar o joio do trigo? Como confiar nessas coisas? Quais são as fontes para buscar esse tipo de coisa? Nessa live, eu vim para desmistificar e separar o joio do trigo. O que é ciência e o que é pseudociência sobre sons, frequências e vibrações. Sobre as músicas de meditação, sobre os sons de cura. Quando nós falamos sobre este é um tema que divide muitas opiniões. Então eu trouxe só fatos. Só fatos. E aí o resto você pule para a sua própria conclusão. Então, quando nós começamos a falar sobre frequências e vibrações, nós ouvimos muito falar sobre o tema cura, tá? E isso é um termo bastante perigoso que devemos utilizar com bastante sabedoria. Então, será que os sons realmente curam? Será que os sons realmente podem curar algo? Eu já recebi muitas perguntas assim. Então, essa live vai ser pautada nessas dúvidas mais comuns, nessas perguntas que eu mais recebo das pessoas sobre as frequências e vibrações, né? E certa vez me mandaram uma frequência específica e falaram assim: essa frequência aqui de, caramba, 528 Hz, ela mesma. Essa frequência de 528 Hz, eu vi aqui na internet que é a frequência dos milagres, é a frequência de cura. Ela cura mesmo? Ela cura o quê? E aí, claro, tive que ser verdadeiro e sincero. Perguntei para a pessoa, você está falando dentro da visão mais mística, esotérica? Ou você quer saber na visão da ciência? A pessoa, da ciência. Aí eu falei, não cura nada. Não tem comprovação científica que isso cure alguma coisa. Mas existem elementos. Essa é um tipo de frequência que ela não induz relaxamento. Ela não induz relaxamento, geralmente são sons mais agudos. Às vezes, ela gera um estado de excitação mental, ou seja, um estado de até ansiedade. Então, até pelo ponto de vista fisiológico, dependendo de como essa frequência de 528 Hz é utilizada e produzida dentro da música, ela pode gerar mais euforia, excitação, ansiedade, do que relaxamento. E aí, nem assim, ela vai realmente, dentro da visão científica, ajudar na cura. Por quê? Se a gente for olhar para o aspecto do nosso sistema nervoso central, tá? Quando nós estamos no modo de luta ou fuga, no modo de sobrevivência, nós não conseguimos, de forma alguma, relaxar. Nós estamos no estado ali de alerta, de tensão. E nesse estado de alerta, de tensão, é muito difícil, tá? É muito difícil o seu corpo se recuperar. Ele não entra no estado que a gente chama de descanso, regeneração e recuperação, tá? Então, esse é um ponto. Agora, o que eu quero trazer nessa live é a separação entre ciência e o que falam que é ciência, quando na verdade não é ciência. São crenças, conhecimentos ancestrais que a própria ciência ainda não conseguiu alcançar e comprovar, tá bom? Então, vamos olhar para o conceito de som. Vocês sabem o que é som no conceito mais básico, no conceito da acústica, da física acústica? Som nada mais é que um distúrbio
um movimento de ondas no ar, um deslocamento de ar, através de uma fonte geradora deste deslocamento. E esse deslocamento no ar, junto com o deslocamento das ondas e vibrações, gera aquilo que o seu ouvido capta e interpreta como som. E o som, ele possui este processo de reverberação, o tempo com o qual ele se propaga no tempo e espaço. E ele gera uma onda. Se você olhar, se a gente for explicar de uma maneira assim mais fácil para você entender, quando você vê uma fonte de água parada, e aí você pega uma pedra e joga nessa fonte de água parada. Quando a pedra bate ali, em volta desta pedra, há um movimento de deslocamento de massa de água. E você percebe que vários círculos se formam em volta daquela pedra, se propagando sob a superfície da água. Aquelas ondas, como elas se propagam, é também como o som se propaga. Só que ele não se propaga no ar só como uma onda horizontal, unilateral. É como uma onda mesmo para todos os lados, tá? E aí o número de vezes que essa onda se repete dentro de um segundo é o que a gente chama de frequência em hertz, que é a unidade de medida que mede a frequência. Então, se você está falando de 1 hertz, nós estamos falando que aquela onda está se repetindo dentro de um segundo, apenas uma vez dentro de um segundo. Então, se você está falando de 30 hertz, uma mesma onda está se repetindo dentro de um segundo 30 vezes. Se a gente está falando de 512 hertz, uma onda está se repetindo 512 vezes dentro de um único segundo, tá? Então, quando a gente começa a falar de frequências, vibrações, nós estamos falando basicamente disso, né? A propagação da energia no tempo e no espaço. A propagação de moléculas de ar no tempo e no espaço, formando ondas no tecido temporal dessa realidade dimensional de tempo e espaço. E quando captadas essas ondas sonoras pelos nossos ouvidos, os nossos tímpanos enviam um sinal elétrico para o nosso cérebro, e este sinal é interpretado como um som dentro da nossa mente. E daí você tem lá a interpretação de uma melodia, você observa uma melodia, você observa uma voz, você observa a minha voz chegando até você. É um som, primeiro aqui sendo captado. Olha só que lindo, né? Eu estou emitindo um som. Esse som, ele é deslocado na forma de frequência e vibração no espaço. Esse microfone possui receptores capazes de captar esse som e traduzir essa vibração na forma de um pulso elétrico. Esse pulso elétrico vem, olha só o caminho, olha, ele vem, passa por esse fio aqui vermelho, ele vai para minha mesa de som, essa mesa de som amplifica, aí vai para uma interface de áudio. Essa interface de áudio pega esse sinal, ele codifica esse sinal e envia para o meu aparelho, para o meu celular e para o meu computador. A rede social, através das ondas de rádio, do Wi-Fi, capta isso, transporta isso. Sai daqui da minha casa, vai até a antena local que cobre a região. Isso vai lá para o satélite. Do satélite, vai para a antena da tua região. Da antena da tua região, isso vai para o receptor da tua casa, e do Wi-Fi da tua casa vai para o teu celular, para o teu aparelho.
e isso se converte novamente em som. Olha só que coisa linda, né? A tecnologia é. Por isso que eu gosto de separar o que é ciência do que não é ciência. Mas eu também acredito na questão do esotérico, do místico, do oculto, do mundo invisível. Só que o problema é você ficar falando coisas que, não, a ciência comprova. Não, se não tem comprovação vias de fato científica. Então vamos separar as coisas, tá? Sons binaurais e sons isocrônicos, ou sons monoaurais, e também os sons tripnaurais. O que são? São sons que emitem uma determinada frequência, uma determinada vibração, que tem o poder de que, quando captado pelo seu cérebro, mover o seu cérebro de um estado de ondas cerebrais para outro, alterar sua consciência. Os xamãs já sabiam isso. Eles tocavam seus tambores num determinado ritmo, porque num determinado ritmo o cérebro pegava aqueles pulsos e traduzia aqueles pulsos dentro de uma determinada frequência e fazia o arrastamento das ondas cerebrais para aquela frequência. Então, a única comprovação científica que temos hoje sobre o poder das frequências e vibrações é no que a gente chama de ressonância simpática ou arrastamento de ondas cerebrais. É o poder desses tipos de frequência, como os tons isocrônicos, batidas binaurais, sons tripnaurais, ou que a gente chama também de batidas monoaurais, de induzir o seu cérebro para uma determinada faixa de ondas. Já as frequências solfejo, tecnicamente, elas, né, alegam ter um poder sobre o seu tecido energético e sobre as suas células. E por reverberação, essas frequências são sentidas, captadas, absorvidas para o seu corpo, e isso potencialmente gera milagres, curas e transformações. Se você ouvir alguém falando que frequência solfejo é ciência, não é ciência, tá? Isso é a alegação, a suposição, mas não há comprovação. E até hoje, o que a nossa ciência consegue alcançar com os métodos de medição e com os métodos que temos para aferir esses resultados, não é possível comprovar cientificamente a eficácia das frequências solfejo. Mas isso não quer dizer que elas talvez não tenham, de fato, um poder. Algo que talvez o ser humano não consiga compreender. Algo que ainda está invisível aos olhos, aos equipamentos, aos receptores humanos. Mas não quer dizer, não estou querendo aqui diminuir. Embora não seja um tipo de som que eu explore. Porque eu sei que quando a gente induz as pessoas a estados alterados de consciência, através de determinadas ondas e faixas cerebrais, a pessoa é capaz, a gente está fazendo como médico, induzindo a mente e o corpo da pessoa a um estado propício para ela, através dos seus próprios mecanismos, ativar a cura em seus sistemas, né? Então eu sei que os sons binaurais, isocrônicos, monoaurais são eficientes já para ajudar nisso. Então eu não preciso usar as frequências solfejo. Então isso é o meu trabalho. Eu gosto de fazer, sim, eu gosto de falar sobre o mundo místico, sobre o invisível. Eu estudo e eu acredito de verdade nisso. Mas eu gosto de usar no meu trabalho coisas que também estejam ligadas à tecnologia e à ciência. Então, unir esses conhecimentos da espiritualidade com a ciência, porque é isso que potencializa o processo, tá? Então, essa compreensão é importante, tá? Então, como os sons binaurais eles atuam? Se você está ouvindo sons binaurais aí na internet sem fone de ouvido, não está funcionando. Pois é.
Sons binaurais só funcionam com fones de ouvido. Se você está ouvindo, eu gosto de ouvir sons binaurais para trabalhar, mas você está deixando este som ambiente, ou você está colocando numa caixa de som, você está colocando em algum lugar, você está se enganando. Você está se enganando. Esses sons não funcionam sem fones de ouvido. Os sons binaurais, tá? Os sons binaurais, eles não funcionam sem fones de ouvido. Alguém desconhecia isso aqui? Então, que tipo de frequências você está ouvindo? Tá? E para que você está ouvindo essas frequências? Você está ouvindo essas frequências para dormir? Então, quando você dorme, ela já fez o efeito de te colocar no estado de repouso, como, por exemplo, ondas delta. E aí, você continua dormindo sob o efeito dessas ondas delta e você consegue um sono mais profundo, porque seu cérebro continua funcionando e continua captando esses sons. Agora, se você está usando uma frequência para foco, concentração, ela vai funcionar melhor quando você está, de fato, fazendo alguma atividade que precisa de foco e concentração, e você está estudando, está acordado, absorvendo informação, conhecimento. E quando você dormir, talvez isso não vai surtir o efeito desejado, né? E como as frequências relacionadas a foco e concentração, elas estão relacionadas às faixas de frequência cerebrais beta, então o que isso quer dizer? Beta é o estado de vigília, estado acordado. Se você bota isso e dorme, isso pode prejudicar o seu sono e você não conseguir entrar em ondas delta para dormir. Se você está ouvindo reprogramações com ondas teta e dormindo, isso também ainda surte efeito, porque ondas teta também é um estado de ondas de relaxamento. Quando você está dormindo e você chega naquele sono que nós chamamos sono REM, Rapid Eye Movement, né, traduzindo do inglês, movimento rápido dos olhos, aquele sono que você começa a ter sonhos e lembrar dos sonhos. Você está em teta. Você está em teta. Tá? Então, sim, se você está ouvindo reprogramação com ondas teta e ouvindo afirmações, isso continua surtindo efeito com você mesmo dormindo. Mas tem que saber se de fato as frequências que essa música, que essa track de reprogramação está usando é ondas teta mesmo. Porque se não for ondas teta, de fato, enquanto você está dormindo, o seu cérebro continua captando informações e, de fato, você consegue acumular conhecimento. Por exemplo, quem aqui já dormiu vendo um filme de ação ou um filme de terror e sonhou? Teve um pesadelo, teve alguma coisa parecida ou relacionado com o filme. Tá? Por quê? Tu tá dormindo, mas a televisão tá ligada e você tá ouvindo aquilo. E aí que tá o perigo de você dormir com a TV ligada. Porque quando você dorme, você transita de ondas alfa, que é a onda, primeiro estágio de relaxamento, e aí você começa a transitar para ondas teta, que é quando você começa a sonhar e até mesmo lembrar dos sonhos depois que acorda. E depois você pode cair em estágios de onda delta, que é o sono profundo, que tu apaga, entra naquele vácuo, naquele vazio, nem lembra de nada. Né? E nesse momento, teu cérebro continua funcionando. E aí você tá ouvindo coisas lá, tipo, seu vagabundo, você é um idiota, sei lá, um filme violento, um filme de ação, seu idiota, seu babaca. E tu tá dormindo, ouvindo aquilo, teu cérebro está em estado de ondas teta, e ele está absorvendo tudo aquilo como verdade para você. Isso vai implantando crenças no seu subconsciente. Você é um idiota, você é um babaca. Tu tá ouvindo isso lá no filme dormindo, e tu tá no estado de ondas teta de alta sugestibilidade, de alta receptividade. Isso vai direto para o teu subconsciente, né? Então, quando você começa a observar esse conhecimento básico, isso começa a te empoderar, começa a te dar poder em relação a essas frequências e vibrações, tá? Então, as ondas, as frequências, ou melhor, a gente chama de batidas binaurais. Elas funcionam da seguinte maneira.
Por isso que elas só funcionam com fones de ouvido. Você, quando eu produzo esses sons aqui, o que eu faço? Eu boto uma frequência para tocar de um lado, eu uso som estéreo, né? Então, assim, eu renderizo, faço tudo em som estéreo. Então, eu faço um pan, que a gente chama de balanço. E aí eu puxo todo o som para a direita, numa track, numa faixa de som, todo para a direita, e outra faixa, um outro som todo para a esquerda. E o que isso quer dizer? Que um som vai tocar aqui, de um lado, vai tocar num lado da caixa de som, vai tocar no lado da outra caixa de som, ou vai tocar aqui num fone, e o outro som vai tocar lá no outro fone. E aí eu boto duas frequências diferentes. Aí entra a mágica para fazer o arrastamento das ondas cerebrais. Isso é comprovado cientificamente. Então, por exemplo, se eu quero levar a pessoa a ondas alfa, de relaxamento, meditação, né? A gente geralmente usa ali 10 Hz, 9 Hz, porque é uma faixa que varia de 7 até aproximadamente 13, 14 Hz. E aí a gente bota ali no meio para não errar, usa ali 10, 9, né? Porque varia, pode ser 7 ou 8, está tudo bem, a gente bota ali 9, 10. Aí o que faz? Vamos lá. De um lado eu boto uma frequência de 120 Hz e o outro lado eu boto uma frequência de 110 Hz. 120 menos 110 dá 10 Hz. É essa diferença de 10 Hz que o meu cérebro capta e ele interpreta aquele som e ele se move para aquele estado de frequência de 10 Hz. É isso que promove o que a gente chama de arrastamento de ondas cerebrais. O termo é brainwave entrainment em inglês. E o que quer dizer arrastamento de ondas cerebrais? Pelo seu cérebro estar sendo exposto a uma determinada frequência específica, ele é arrastado, ele começa a se sintonizar, ele começa a ressoar e ele começa a se igualar com aquela frequência. Então é assim que funcionam os sons binaurais. Eu boto um som no canal da esquerda, outro som no canal da direita, e aí se eu quero induzir, por exemplo, a ondas alfa, aí eu vou usar lá 10 Hz, que ondas alfa, o range é de 7 a 14 Hz aproximadamente. Então aí eu pego, boto num lado um som em 120 Hz, no outro um som em 110 Hz. E aí a diferença é 10 Hz, o meu cérebro capta essa diferença e ele vai para lá. A mesma coisa se eu quisesse induzir a teta. Aí, no caso, o range é de 3 a 7 Hz. Geralmente a gente usa 4 ou 5 Hz quando vai produzir essas frequências. E aí o que a gente faz? Bota no canal da esquerda um som, no canal da direita outro som. Na esquerda a gente bota 110 Hz e na direita, ao invés de 120, porque 120 menos 110 vai dar a diferença de 10. A gente bota, como eu quero induzir para 5 Hz, a gente bota 110 em um e 115 no outro. É essa diferença que o cérebro vai interpretar e vai fazer o arrastamento. Então perceba o porquê os sons binaurais não funcionam sem fones de ouvido. Ah, mas Gabriel, eu tenho 2 caixas de som, uma de cada lado, e aí se eu ficar no meio, aí tem uma questão de deslocamento de ar e frequências ressonantes. Pelo deslocamento de ar no espaço, como as caixas elas não estão isoladas aqui, igual está um fone de ouvido, ele está isolado, né? O que está aqui, esse som está aqui e ele fica fechado aqui. E o som que sai aqui, ele fica fechado aqui e ele não interfere um no outro. Mas a caixa, ela está no espaço aberto. Então, o som que sai reverbera no espaço e uma interfere na outra. Entendeu? Uma interfere na outra. Essas ondas sonoras, elas se chocam uma contra as outras. Então, não tem eficácia comprovada. Ah, mas, Gabriel, tem um stereo surround home theater, onde eu tenho um som que sai da direita e um som que sai da esquerda. Pode dar certo? Talvez, mas eu diria mais para não, porque, de fato, os estudos apontam que a eficácia dos binaurais é só com fones de ouvido. Só com fones de ouvido, tá?
Giovanni perguntou, e qual é a diferença de você colocar diretamente a frequência de 10 Hz ao invés de trabalhar com esse arrastamento? Ah, tá, interessante, entendi a sua pergunta. Aí, nesse caso, você tem que entender alguns elementos. O range de captação do ouvido humano, porque o ouvido humano só é capaz de captar sons, entender sons, tá? Num range de 20 Hz a 20 mil Hz. Como a gente está trabalhando com frequências como, por exemplo, para meditação a gente trabalha basicamente com alfa e teta, tá? Alfa e teta. A gente também trabalha com delta quando a gente quer induzir, facilitar o sono, criar algum som, alguma música para facilitar o processo de sono, né? Aí a gente usa delta. Se a gente quer induzir estados elevados de consciência, a gente bota teta com picos de gama. Então a gente está falando de um range de frequência de vibração que vai ali de infra para fica ali assim, no máximo em 40 Hz. O que é que eu quero dizer com isso? Então, o seu ouvido ele só capta até acima de 20 Hz. Você só consegue captar acima de 20 Hz. Se eu for usar, por exemplo, uma onda alfa em 10 Hz direto, teu cérebro não ia captar. Se eu for usar uma delta de 1.5 Hz, 2 Hz, seu cérebro não vai captar. Se eu colocar uma de 15 para alfa, entrada em alfa, saída de beta, transição de beta para alfa, seu cérebro não vai captar. Porque seu ouvido não vai captar, seu ouvido não vai ouvir. Então, por isso que a gente não bota essas frequências diretas. Mas aí existe um artifício, tá? Aí existe um artifício. Aí a gente sai dos sons binaurais para os sons isocrônicos. E como os sons isocrônicos funcionam? Eles funcionam com pulsos, tá? Com pulsos. Com pulsos. Então, a gente lembra que Hertz é o número de vezes que um som ou uma onda ou uma frequência, que é uma onda também, né? Ou uma vibração, que também é uma onda, se repete dentro de um segundo. Então, 10 Hz é o quê? É essa onda, essa vibração, esse som se repetindo 10 vezes dentro de um segundo. Correto? 10 vezes dentro de um segundo. E aí a gente usa pulsos. Pulsos de som em 10 Hz. O som binaural, ele é um som mais ou menos assim, ó. Só que o som que entra na direita é tipo assim, ó. E o que entra na esquerda é um. São tons diferentes. Aí o seu cérebro capta essa diferença de tons, interpreta isso em frequência e faz o arrastamento de ondas cerebrais. Já o isocrônico, ele é um som assim, ó. Sacou a diferença? Vou tentar achar uma track aqui para mostrar para vocês. Bota fone de ouvido aí para vocês notarem a diferença. Se vocês não tiverem com fone de ouvido, bota aí agora. Deixa eu caçar aqui para vocês entenderem a diferença, tá? Entre o binaural e o isocrônico. Rapidinho aqui para ficar mais didático possível, para vocês entenderem. Vamos lá. Meditation Music. É tanta música. Meu Deus, me dá até uma ansiedadezinha assim de conseguir achar os sons. Ai, caramba. Frequencies, será que tá aqui? Será que eu tenho aqui uns exemplos? Não, aqui não é. Deixa eu ver aqui rapidinho. Talvez aqui. Será que aqui tem? Acho que aqui tem. Vamos ver aqui, ó. Vou botar um teta. É porque vai ter melodia, talvez vocês não percebam, mas eu vou ver aqui, ó, um isocrônico aqui, ver se ele tá bem gritante aqui para vocês ouvirem. Deixa eu abrir aqui o áudio aqui. Ó, percebe, eu vou botar aqui o som para vocês ouvirem. Tá ouvindo aí, pessoal? Tá percebendo que é um som pulsante?
Estão ouvindo ou não? Me fala aí. Então, isso é isocrônico. É esse pulso. É um pulso, é uma batida. Tá? Agora, o binaural... Ó, deixa eu ver se eu acho aqui um binaural. Ó, eu vou botar... Esse aqui é um delta, isocrônico delta em 3 Hz. Esse que está tocando aí para vocês ouvir. Deixa eu achar um delta em binaural. Achei. Vou substituir. Tomara que não tenha melodia, porque fica mais difícil de interpretar. Mas vocês vão entender a diferença. Ó, tô tirando o isocrônico. Tá vendo que o binaural é um som mais etéreo, mais harmonioso? Binaural. Se você tirar o fone de ouvido de um lado, você vai perceber que de um lado tem um som ligeiramente, tá? Só para ouvido, bem perceptível mesmo. E do outro, um outro som. Por isso que só funciona com fone de ouvido. Esse é o binaural. Olha o isocrônico. Tá? Por que eu estou mostrando isso? Porque respondendo a pergunta lá do Giovanni, é possível você botar 10 Hz direto para a pessoa ouvir. Só que tem que ser através da tecnologia de isocrônicos. Com essa coisa de... Parece um som de drone, né, que a gente chama dentro da produção musical. Né, um som de drone. Enquanto que o som binaural é mais harmônico, mais etéreo. Tá? Só que a desvantagem do binaural é que ele só funciona com fone de ouvido. Esse aqui, que é o isocrônico, você bota no som, na caixa de som, e é esse barulhinho que o teu cérebro está captando e está fazendo a transição para aquela frequência, para aquela onda cerebral específica. Nesse caso aqui, essa é delta, né? E aí é esse som que teu cérebro está captando. E isso não faz diferença se você está ouvindo só no direito ou só no esquerdo ou no espaço. Você está vendo essa diferença. Enquanto que o binaural, você precisa que entre um som diferente no direito e o outro no esquerdo para o seu cérebro interpretar a diferença. Então ficou claro e didático para vocês? Isso é o que é comprovado cientificamente. Isso é o que a tecnologia mais moderna de engenharia sonora, de produção musical vem usando, para induzir estados alterados de consciência através dos sons, através da frequência e da vibração. O resto não é o resto, mas não tem comprovação científica, né? Não tem comprovação científica. Eu, às vezes, para não dizer que eu não uso, por exemplo, solfejos, às vezes eu uso aquela frequência de... Ai, gente, é tanta frequência na cabeça que eu confundo, mas eu uso às vezes aquela de 512. 512? Ah, sei lá, não importa. Eu uso ela como uma frequência de carregamento, tá? Uma frequência de carregamento. Então, por exemplo, eu faço uma música dentro daquela notação musical, dentro daquela altura, dentro daqueles harmônicos, tá? De 512 Hz, e aí eu uso ela como frequência base. E aí eu uso o binaural, por exemplo, aí se eu quero fazer as pessoas entrarem em teta, aí eu uso a frequência base 512 aqui na esquerda, e a diferença para chegar em teta, 5 Hz, eu boto aqui na direita em 517. Então fica o tom base 512 Hz, que é uma frequência solfejo,
mais o tom de arrastamento 517. Aí o cérebro tá pegando o solfejo, mas tá os corpo, a mente, sei lá. Porque o solfejo, ele alega, né? Essas frequências solfejo, elas alegam um impacto na tua célula, no teu campo energético, na tua vibração. As frequências binaurais, monaurais, isocrônicas, elas trabalham na onda cerebral. E isso é o que a ciência consegue medir e de forma exata. Bota lá, frequência X, bota aquele equipamento de medição das ondas cerebrais e consegue lá bater certinho. Então é quase matemática, sabe? É quase matemática. Já as frequências solfejo é complexo, não dá para mensurar, porque mexe com o campo energético, espiritual, emocional, físico. E aí entra os sons tripnaurais. Os sons tripnaurais é a combinação, a junção dos sons binaurais com isocrônicos dentro de uma harmonização bem complexa e utilização de melodias edificantes com que a gente chama de instrumentos de cura, né? E aí entra um aspecto mais. Tem o aspecto da ciência, porque tem lá isocrônico e binaural fazendo arrastamento das ondas cerebrais, mas também tem um aspecto, digamos, energético, místico, que a ciência ainda não consegue mensurar. E a gente acredita nisso, porque faz efeito assim. As pessoas sentem suas emoções mudando. A gente só ouve de 20 Hz a 20 mil Hz. Então, qualquer frequência abaixo de 20 Hz, seu cérebro não capta. Por isso que não dá para jogar diretamente. Por exemplo, eu quero induzir a teta, vou jogar 5 Hz. Seu cérebro não vai captar. E música eletrônica, Gabriel? O que você quer dizer com isso? Música eletrônica, se ela é boa, se é ruim? Depende, né? Depende. Eu adoro e uso no meu trabalho Tribal House, Deep House. Uso, dependendo da dinâmica que eu vou fazer, também um Psytrance, porque são músicas que elas induzem a um estado de euforia. Né? O Psytrance é uma música que induz você a um estado de euforia. Geralmente eles usam ali, na batida, no kick, no drum, frequências beta, muitas vezes até gama, de maneira muitas vezes inconsciente, porque é o seguinte, uma curiosidade sobre, tá? O Psytrance é que essa influência veio do trance music, que nasceu na Índia, lá naquela comunidade Goa do Osho, e eles criaram músicas propositalmente para induzir estados alterados de consciência enquanto as pessoas dançavam, respiravam, meditavam, se expressavam. Parte do meu trabalho usa esses elementos, né? E aí começou a surgir o que se chama de trance music, né? E são músicas que realmente nos levam para um estado de euforia. Você começa a se movimentar e é muito potente mesmo para elevar a vibração e elevar a energia. Aí a coisa veio para o Ocidente. E aí começaram a usar o trance, foi nascendo o Psytrance. Então, quando você vai produzir um Psy, vai produzir um trance, ele tem algumas bases fundamentais. Por exemplo, o número de batidas por minuto, geralmente é acima de 135 BPM, né? O que a gente conhece como EDM, Electronic Dance Music, Tech House, geralmente usa ali 120, 128 BPM, estourando 130. Quando começa a passar de 130, já começa a entrar para o trance e psytrance. O que é BPM? Batidas por minuto. E batidas por minuto também é frequência, também é vibração. É o número de vezes que a música está batendo com seus elementos percussivos dentro de um minuto. Então, os xamãs eles já sabiam que batendo o tambor num determinado ritmo, ele induz o cérebro para aquela onda, aquela frequência. Então, tem até um site, quando eu vou produzir músicas aqui, que eu faço essa brincadeira, uma coisa que muitas pessoas não conhecem, fica aí a dica para quem produz música e tem interesse, tem um site chamado convertword.com. Então, vamos supor, eu quero induzir a pessoa no estado de transe enquanto ela dança, e aí eu vou produzir uma música em 140, eu quero produzir uma música. Peraí.
uma música em 40 Hz, por exemplo, induzir a gama. Aí eu vou e faço a conversão aqui. E isso dá 2.400 BPMs. Aí eu vou dividindo 2.400 BPMs por 2 até dar a frequência que eu vou usar na música. 2.400 dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2, dividido por 2. 150 BPM. Então eu vou fazer uma música trance, psytrance, no ritmo de batida de 150 BPM, que é uma música acelerada. Bunch, 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 bunch. Ou tum, dum, 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 dum. Isso também induz estados alterados de consciência. O cérebro interpreta isso também, esse ritmo, essa batida. Então, o que acontece? O trance, ele veio para o Ocidente, aí começou a virar o Psytrance e começaram a produzir músicas para fritar. O que é música para fritar? 140, 145 BPM, com sons de alienígena, drones, coisas assim sintéticas, bizarras, onde a pessoa fica lá fritando doido para usar droga, né? Então perdeu um pouco a essência. Existem, não estou falando que são todos, tem muito trance music ainda, e eu mesmo já encontrei, né, psytrances e uso que tem sons mais orgânicos, mais, digamos, harmoniosos, mas aqueles psytrance com aquele som de alienígena, aquele som de aquele som, sabe, que dá até uma agonia quando tu ouve, não é o ideal, né? Não é o tipo de som ideal. Nada contra também, né? Todo som, quando som, é porque é a forma mais simples de explicar, mas energia também é vibração, né? Então, assim, o som, quando você faz um barulho, pum, esse som provoca um deslocamento de partículas no ar. E isso gera uma vibração, pum. E essa vibração, ela se repete no tempo e espaço até chegar nos seus ouvidos, até chegar em você. Então, vibração é justamente esse pulso, esse som, essa coisa vibrando. Frequência é uma medida, é uma unidade de medida de vibração. Então, por exemplo, a gente tem uma unidade de medida. A frequência é a maneira como a gente mede a vibração, tá? Lembrando que energia e vibração são a mesma coisa, tá? A vibração é a energia em movimento, tá? Faz sentido? A vibração é a energia em movimento, ok? A vibração é a energia se propagando no tempo e espaço. Wi-Fi, ondas de rádio, UHF, VHF, infravermelho, ultravioleta, sei lá, Bluetooth, tudo isso é energia sendo propagada no tempo e espaço, carregando informação. Energia sendo propagada no tempo e espaço também é vibração. Frequência é a maneira como a gente mede a vibração. A unidade de medida que a gente usa para medir a vibração é Hertz. Então, quando a gente fala frequência de 300 Hz, então aquilo quer dizer que aquela vibração se repete no espaço 300 vezes dentro de um segundo. O som é um tipo de vibração, né? O som é um tipo de energia, né? Então, assim como tem as ondas de rádio, que também é um tipo de vibração, também é uma energia, né? É importante você escolher músicas, tá? Que ressoem com você, que te façam bem. O melhor filtro para frequências e vibrações, sabe o que é? É o teu sentir. É uma coisa que eu falei certa vez numa outra live. É o teu sentir, sabe? É o teu sentir. Então você tá ouvindo um som, te fez bem, sabe? Eu escolho sons, músicas, assim, ó. Comecei a ouvir, deu arrepio, me emocionou, me deu uma euforia, eu boto na minha setlist, porque eu sou DJ também, só que eu sou um DJ diferente, né? Eu faço um movimento de dança consciente chamado Ecstatic Dance, onde a gente cria um ambiente, como numa festa, né?
um ambiente mesmo de festa, só que sem bebida, sem drogas, sem nada, é só meditação e dança. E é um ambiente onde não entra celular, ninguém conversa com ninguém, ninguém tira foto, para todo mundo se expressar, dançar como o seu corpo sempre quis e a mente nunca deixou. E aí a gente vai criando movimentos através da música e conduzindo alegorias e metáforas. Por exemplo, se você fosse o fogo, como você dançaria? E bota uma música que remete ao fogo. Então, traz processos de catarse, porque dança é terapia. Dança também é cura, tá? Dança também é cura. Os povos tribais, indígenas, ancestrais, aborígenes, xamânicos, todos eles têm nos seus rituais alguma forma de dança, seja ela circular, seja ela com coreografia, ou seja ela livre, todos têm, porque dança também é cura, é ativação do corpo físico para mexer com as águas das emoções e, consequentemente, mexer com as nossas ondas cerebrais e nos colocar em estados de transe e promover também a movimentação e a harmonização do nosso campo energético, né? E, assim, só um cuidado com músicas no sentido que usam letras, tá? Músicas nos induzem para estados alterados de consciência. Sempre. Para o bem ou para o mal. Aí você está ouvindo uma letra tipo, sua cachorra, sua safada, mexe sua raba em mim, né? Primeiro começa a objetificação, que é uma coisa, desculpa, escrota. Começa aí, né? Já está errado, uma questão social complexa, mas não vamos polemizar, tá? De qualquer forma, é uma objetificação. E aí tu já começa a criar algumas crenças, né? Algumas crenças. Você começa a ouvir música sofrência. Ai, como amor dói, amor dói, amor dói. Amor dói, amor mata, amor machuca. Ó. Aí o que acontece? Começa também a se implantar crenças sobre como o amor é. Vocês não têm noção do poder da música para a implantação de crenças no nosso sistema. Cuidado com as músicas que vocês ouvem. Muito cuidado. Tá? Mas se tiver letra. Tá bom? Só um word of caution aí, uma palavra de precaução para vocês.